Olá pessoal, tudo bem? Essa é mais uma daquelas nossas conversas aqui do Espaço Passarinhar, desse lugarzinho que eu chamo de lugarzinho de aprendizagens. Eu sou professora, psicopedagoga e trabalho aqui em Dourados, aqui no Parque das Nações. Tenho esse espaço pequenininho, onde eu gosto muito de trabalhar com aprendizagens. Então, a aprendizagem deve ser significativa. E é muito natural que a gente comece e fale, quando se fala muito em psicopedagogia, você fala muito das séries iniciais, das crianças que estão aí em idade escolar, mas todo esse processo ele acontece ao longo da vida. A aprendizagem sempre acontece ao longo da vida, de uma vida toda. Então sempre é possível aprender, desenvolver novas habilidades, potencialidades, aprender outras coisas. O nosso cérebro é plástico, então nós conseguimos sempre aprender coisas novas, estar sempre em movimento, assim como andar de bicicleta, assim como fazer exercícios, não é? O nosso cérebro precisa também ser estimulado. Então, por isso que aqui no Espaço Passarinhar, eu não trabalho só com as crianças, mas trabalho também com adolescentes, jovens, adultos, com todas as pessoas que queiram aprender, né? E que eu sempre falo que é possível aprendermos. Mas nesse momento, na fase em idade escolar, é onde aparecem muitas situações que às vezes nos mostram a dificuldade que uma criança está apresentando, né? Uma dificuldade na leitura, na escrita, na matemática. E para isso tem vários nomes, não é? Tem os nomes apropriados para isso tudo. Mas como eu estou falando aqui para os pais, não é? Para todas as pessoas que queiram, a gente também utiliza uma linguagem um pouco mais acessível também. Então, o que eu quero dizer para vocês nessa manhã? É preciso que haja uma relação harmônica entre o desenvolvimento e a aprendizagem. É preciso que se observe isso logo no início da vida escolar, né? No início onde tudo acontece. E se a criança está apresentando alguma dificuldade nesse período, você pode buscar ajuda. Você pode buscar alguém para ajudá-lo. Você pode buscar alguém para nortear, para orientar, para dizer, olha, vai por este ou aquele caminho. Porque existem muitos profissionais habilitados para isso, para que possa já intervir, né? Fazer esse processo de intervenção e já ajudar a sua criança. Então, não é preciso que se carregue um problema para a vida toda, um problema que poderia ser minimizado, poderia ser solucionado, poderia ser até, enfim, finalizado ali mesmo onde começou. Às vezes, as dificuldades, elas são momentâneas. Às vezes, pode ser que a dificuldade, em algum momento, seja também orgânica. Pode ser uma dificuldade de relações advindas de relacionamentos familiares, né? De questões familiares, questões de mudanças. Outra questão também que pega muito neste momento em que estamos vivenciando, que essa é a questão da pandemia. Então, são tantas questões que envolvem as dificuldades que os pais precisam, em algum momento, procurar ajuda, não é? Então, essa relação harmônica entre crescimento, desenvolvimento e aprendizagem, ela precisa acontecer. Então, não precisa ser uma coisa pesada, triste, né? Olha, não, é só buscar uma ajuda, é só buscar uma orientação. E aqui no Espaço Passarinhar, eu gosto muito de trabalhar com a criança para que ela aprenda a função social da língua e da linguagem, né? E que ela a construa com sentido e com significado. Então, que ela se aproprie desse processo, né? Do processo de uma forma muito criativa, de uma forma que ela vai aprendendo a ler e a desvendar o mundo de forma criativa, sem muita pressão no tempo dela. E aí, se você observa que a criança está apresentando algumas dificuldades,
você tenta intervir com tudo que é possível fazer, né? Com todos os testes, com tudo que é possível fazer dentro da psicopedagogia, mas você também orienta os pais, né? Você, às vezes pode ser só uma mudança de horário, quem sabe de estudar, às vezes uma mudança até de escola, enfim, mudança de metodologia, são tantas questões que precisam ser observadas neste momento da vida da criança. Então, é preciso que a gente eduque também a sensibilidade. E é isso, eu acredito muito nisso. Sem educação da sensibilidade, todas as habilidades elas não coexistem também. Então é preciso que a gente eduque essa sensibilidade, que a gente traga para a criança a ludicidade, o lúdico, não é? Eu gosto muito de inserir no meu trabalho aqui na psicopedagogia, eu inseri os artesanatos, eu faço artesanato, também trabalho com a criança os artesanatos em algum momento, a marcenaria, pintura, né, o tricô, o bordado, porque eu acredito que tudo isso, que todas essas manualidades, que todos esses desenvolvimentos de habilidades manuais, eles favoreçam e ajudem a criança no processo de aquisição, né, do conhecimento, da linguagem, desse universo, do mundo das letras, né, desvendar esse mundo que é um mundo social, né, onde a gente está aí inserido nele e a criança precisa encontrar o sentido também para aprender isso. Então, pensando assim, eu me coloco à disposição nesse início de ano letivo, não é? Onde as crianças voltam para a escola e começam, e ainda diante de todas essas questões que estamos vivenciando no mundo, não é? E cuja o nosso país também, não é? Nós estamos vivenciando essa questão da pandemia e de uma forma ou de outra, todos nós, claro, fomos afetados de uma forma ou de outra. Então, até emocionalmente, socialmente, não é? Trazendo também algumas questões. Então, é preciso que a gente acalme o nosso coração, especialmente acalme o coraçãozinho dos pais, não é? Que estão às vezes preocupados se a criança está conseguindo adquirir esse conhecimento, se está conseguindo cognitivamente ter sucesso, não é? Naquilo que se propõe, no que a escola oferece. Então, é sempre uma via de mão dupla, né? Psicopedagogo, professores, escola e pais, familiares, todos no mesmo empenho, ajudando essa criança para que ela cresça em graça, em sabedoria, em conhecimento. Então, todos os dias eu me propus a vir aqui a dar este recadinho, né, para os pais também, especialmente para os pais, mas e dizer que também estou lá no Instagram como espaço.passarinhar, espaço passarinhar, Cecel Rezende também, meu nome é Célia, e aqui no YouTube também, com algumas dicas, sempre que possível, falando sobre aprendizagem, né? Aliás, esse é o grande motivo, é o tema central, né, da minha, enfim, daquilo que eu me propus a fazer. Mas sempre também falando sobre autoconhecimento, sobre a importância de nos conhecermos, né? De ter essa autoestima boa, né? Sobre autoestima, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, tudo isso que faz com que a gente atravesse esse momento um pouco mais suave, com um pouco mais de leveza. Eu acho muito importante isso. Então, eu queria dizer para vocês esse recadinho com muito carinho, e o Espaço Passarinhar está à disposição de todos, dos pais, daqueles que queiram entender um pouco mais todo esse processo. É muito interessante. Me procurem, né? Estou aqui à disposição. Eu vou deixar na descrição do vídeo, desse vídeo, os contatos, o endereço, o telefone, para que vocês entrem em contato também, ok? Um grande abraço, meu carinho sempre, sempre. Sigamos no caminho da aprendizagem todos os dias. Muito obrigada.